Trazer agora o jornalista Cláudio Teran. Ele traz a sua análise no Entendendo a Notícia de hoje. Na tela, roda aí, vai. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. A semana foi marcada pela repercussão da operação desastrosa realizada no Rio de Janeiro e as múltiplas e até primitivas reações das pessoas. Nós temos hoje no Brasil um problema que ele não é só brasileiro, ele é transnacional de fato, ou seja, ele está espalhado pelo mundo, que é o problema do tráfico de drogas, da distribuição da droga e dos lucros bilionários que a droga ocasiona e toda a rede que ela envolve. O que é que temos por trás de todo esse processo? Uma situação que a política brasileira, para enfrentar e resolver, tem que ser com união de esforços de oposição e situação e a boa intenção de resolver o problema. Ocorre que do lado da extrema-direita brasileira é muito mais fácil jogar para a torcida e descumprir a legislação agindo na base do vale tudo para dar a ideia, a impressão de que algo está sendo feito. Uma das iniciativas, das intenções da polícia do Cláudio Castro era pegar um traficante chamado Doca na favela. Não pegaram. Doca, se estava lá, fugiu. A operação, por sinal, 4 horas antes de acontecer, ela já tinha vazado, já se sabia que ocorreria. Sabe por quê? Porque gente da polícia passou a informação para fora dos muros policiais e a informação chegou a quem é de interesse, ou seja, aqueles que realmente estavam na favela e são ligados ao crime, ou são bandidos e tal. Essas pessoas sempre são informadas pelos mesmos informantes, policiais que traem a polícia. A polícia do Rio de Janeiro, ela é uma polícia contaminada pelo envolvimento político com a extrema-direita. Porque a extrema-direita, ou seja, principalmente o PL, é o partido que indica policiais para cargos-chave na Secretaria da Segurança. O secretário da Segurança, o subsecretário, o adjunto, o chefe do comando de policiamento da capital, essas pessoas que eram para ser técnicas da área policial e profissionais de carreira, são indicados politicamente. E quando tem indicação política, existe o interesse político, como é o caso, por exemplo, daquele senador Flávio Bolsonaro, que dispensa apresentações, que manda muito na polícia do Rio de Janeiro, e você há de se perguntar, por quê? Mas não é sobre isso o comentário de hoje. É para colocar que a operação do Rio de Janeiro, por mais que ela atice e excite pessoas, que inclusive aparecem para comentar em redes sociais aplaudindo, vale indagar a essas pessoas. A operação no Rio de Janeiro, da maneira como ocorreu, ela resolveu o problema do crime organizado? Já não tem mais crime organizado lá na favela? Pegaram os chefões do crime, aqueles que realmente ganham bilhões com o dinheiro do crime? Pegaram aqueles chefões do crime que se envolvem com política e políticos? O governo do Rio de Janeiro, por exemplo, teve que demitir 2 pessoas da polícia indicadas por políticos que eram do PCC. E isso ficou de tal maneira comprovado que aí o Cláudio Castro não teve saída e precisou demiti-los, ao ponto de dizer, indiquem outros aí, porque a indicação continuou sendo política. Então, essas indagações precisam ser feitas para o cidadão que pensa. Eu aqui não estou falando daquele cidadão que fica de pijama dentro de casa,
no celular ou em um computador, vociferando e atacando os outros sem pensar, sem pesar nem ponderar. O crime organizado se resolve assim, desse jeito, atirando em favela, arrepiando em favela e invadindo favela? E como é que ficam os bilhões do tráfico que estão servindo até para financiar campanhas eleitorais? No Rio de Janeiro, inclusive, tem gente que prefere achar que o povo do Rio não sabe votar, pela monstruosidade de políticos que acabam chegando lá em Brasília do Congresso Nacional, eleitos pelo Rio de Janeiro, pelo nível baixíssimo da Assembleia Legislativa do Rio. Mas alguém já se perguntou que essas pessoas só chegam lá porque o tráfico de drogas, junto com as igrejas evangélicas, controlam os votos e obrigam as pessoas nas periferias dominadas pelo tráfico a votar nos representantes do crime? Pois é, e nós temos representantes do crime na bancada da bala, no Congresso Nacional, e se a gente fizer um pente fino, vai descobrir que esses representantes do crime, parte deles é do estado do Rio de Janeiro, governado por Cláudio Castro. Então fazer ação midiática barulhenta dentro de uma favela é fácil. Mas e a contabilidade? Quantas armas e quanto de droga foi apreendido? Pelo festival de mortos que aconteceu, era para ter sido um recolhimento de armas e drogas potente, poderoso. O que foi recolhido e foi anunciado pela polícia não faz nem cócegas no que o tráfico tem em termos de aviões, helicópteros, carrões, propriedades, negócios. Negócios, inclusive, que parecem lícitos, mas são ilícitos. Outra questão que fica é o Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, depois dessa operação que ele disse que é bem sucedida, assim como também o secretário da Segurança dele, indicado pelo Flávio Bolsonaro. Já que vocês consideram que está tudo resolvido e que agora não tem mais crime na favela, foi bem sucedida a operação, você, governador, você, secretário, subiriam lá na favela sem seguranças? Só os senhores mesmo, dirigindo seus carros, entrariam lá, né? Ou vocês não têm coragem, ou não teriam coragem? Pois é, então essas questões incômodas de serem colocadas, elas precisam ser para ver se as pessoas pensam, né? O Brasil precisa enfrentar o crime organizado, e precisa mesmo. Mas as ferramentas para o Brasil enfrentar o crime organizado estão paradas no Congresso Nacional. Por que o Congresso não vota a PEC da segurança pública que está lá desde abril? Por que os governadores de extrema-direita e direita, que ontem inclusive visitaram o Cláudio Castro, são contra essa PEC, alegando que a PEC gera interferência do governo federal nos estados? Os mesmos estados, e o do Rio de Janeiro é pródigo nisso, que tentou culpar o governo federal por uma decisão tomada pelo próprio governante Cláudio Castro, para fazer mídia usando a linha de tiro de quem estava na frente das balas de seus policiais na favela. Então, resolver o problema da criminalidade, ou no mínimo enfrentá-lo, requer inteligência e outro tipo de estratégia que quem joga para a torcida não quer nem saber, né? Pode matar todo mundo, mas quem é o todo mundo que é morto? O Doca, esse que eles estavam procurando, continua foragido. E os demais chefões do tráfico de drogas lá no Rio e em qualquer estado da federação, nenhum reside em favela. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.